de Jesus, nós abençoamos a vida dele, a casa dele. Amém. Paz, igreja, amém? Boa noite. Quantos estão felizes na presença do Rei de toda a terra? Aleluia. Vou me apresentar, tem algumas pessoas aqui que são visitantes e ainda não me conhecem. Obrigado, Saninha. Tá cheio, obrigado, tá? Algumas pessoas que não me conhecem ainda, eu sou Juninho. Sou filho dessa casa, sou casado sou pai do Suyan, pai da Antonella. Sou casado com aquela princesa que está ali, linda ali, minha esposa, Mila. A gente fez uma promessa essa semana que a gente não vai mais dormir. Obrigado, José. Nós estamos acordados desde quinta-feira. É doideira, Alexandre. Nós fizemos essa promessa, Rafael, lá em casa. Nós não vamos dormir mais, obrigado. Nós estamos acordados desde quinta-feira. Brincadeira. Glória a Deus. Só para poder já descontrair já. Aleluia. Tem uma palavra de Deus aqui, uma palavra que a gente tem visto que as cadeiras estão acabando, Fran. Essas piadas eu aprendo com você, Fran. E a gente está vendo que as cadeiras estão acabando, a igreja está crescendo. Amém, Maico? Um beijo, Maico. Te amo, filho. E a gente está vendo que a igreja está chegando membros novos. A gente acabou de receber aqui a Juliana e a dona Silvia. E a gente está muito feliz que a igreja tem crescido. E Deus colocou uma palavra no meu coração. O pastor me chamou para pregar na ceia. Eu falei, eu tenho uma palavra. Deus me deu uma palavra. Graças a Deus. E o nome da mensagem, o título da mensagem eu coloquei: o que é a igreja? Um beijo, Sofia. Te amo, princesa. Você é linda. Nós estamos sentindo falta de você. Você faz falta aqui. Um beijo. Te amo demais, tá? E eu coloquei esse tema para dizer o que é a igreja. Se tiver que falar uma mensagem, eu falo assim: o que é a igreja? Se fosse perguntar para vocês, talvez aqui várias pessoas teriam várias ideias do que é uma igreja. Mas eu quero colocar o que tem sido no nosso coração aqui, desde quando Deus colocou isso no nosso coração, esse projeto. E eu quero transmitir aquilo que Deus tem falado com a gente, para a gente poder ter um entendimento. Porque de nada adianta a igreja cheia de pessoas vazias. Melhor a gente ter menos pessoas com pessoas cheias do que ter muitas pessoas vazias em nosso meio. Amém? E vamos começar lá, Fernanda, por gentileza, filha. Gênesis 1, a partir do versículo 26. Livro de Gênesis, livro do começo, capítulo 1. A partir do versículo 26, a gente vai ler o versículo 26 e vamos ler o versículo 27, amém? Quem achou, diga eu amo a Bíblia. Quem não achou, diga eu também amo. Estou esperando, amém? Vou virar de costas aqui, me permita, para a gente poder ler na mesma versão, amém? Então Deus disse: façamos os seres humanos a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Repita comigo: façamos. Vamos mais forte, 1, 2, 3 e... façamos os seres humanos a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Dominem eles sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais de rebanho, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Então Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Fale conosco, nós estamos sedentos pela Tua presença, pela Tua palavra. E que não seja eu, mas seja o Senhor falando através do Espírito que habita em mim. Para que os Seus filhos saiam daqui, Pai, ainda mais cheios da Tua presença e da Tua glória. Obrigado em nome de Jesus. A gente começou ali, eu pedi para vocês repetirem: façamos. A gente sabe que ali já é Gênesis 26, Vitor. E a gente sabe que a criação começa em Gênesis 1, ali a partir do versículo 1. Deus vem se manifestando na criação, Thalita. Ele vem e Deus disse: haja luz, e houve luz. E Deus disse: haja e houve, e aconteceu. Mas a gente vai ver que quando chega em Gênesis 26, aparece a palavra façamos, Benício. A gente vê que o tempo todo Deus está no singular, até aparecer em Gênesis, no capítulo 26, Rafael, quando ele vai dizer façamos. E ele não tem dificuldade nenhuma para a gente, José, porque a gente sabe da tricotomia de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito. E nós não sabemos que nós não somos a imagem e semelhança dos anjos. Quem está aqui comigo que eu estou falando?
A gente sabe que nós não somos, Sidmar, a imagem e semelhança dos anjos. Então a gente sabe que Deus está se manifestando aqui no façamos. Ou seja, o Pai, o Filho, o Espírito, Rebeca, na criação do homem. Então quando a gente vai olhar para esse versículo, a primeira coisa que a gente vai entender é que quem fez o homem foi a Trindade. Quando Deus olhou e decidiu criar o homem, a gente vai ver que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, fazendo o homem, os três estavam presentes nesse dia. E a gente vai olhar ali, a gente vai entender que, coloca no 27, por favor, Fernanda. Então Deus criou o ser humano, a sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher. E homem e mulher aqui é Ish e Isha, ou seja, Adão, homem, porque a palavra homem é Adão, então Deus criou Adão homem e Adão mulher. A gente vai ver que aqui no Éden, Eva não existia Eva, não existia Eva e Adão, existia Adão. Por quê? Porque o nosso Deus, sendo coletivo, não poderia criar um homem sendo a imagem dele. Quem está aqui comigo entendendo o que eu estou falando? Então José, um Deus que criou o homem, você não é a imagem de Deus quando você se olha no espelho. Nós somos a imagem de Deus. Benício, quando ele foi criar a humanidade, Benício, um Deus que é trino, um Deus que é Pai, um Deus que é Filho, um Deus que é Espírito, quando ele disse façamos, ele já disse algo. Eu não estou onde tiver um, eu estou onde tiver dois ou mais. Eu habito sim, você é a habitação do Espírito Santo, mas ele está onde tem dois ou mais. Ah, Juninho, mas eu sou a igreja. Não, você não é a igreja. Você sozinho não é a igreja. Você é um membro da igreja. Você sozinho, você não manifesta a igreja, Maicon. Você manifesta a igreja quando você está junto com os seus irmãos. Então, para desconstruir um castelo de areia que nós temos na nossa vida, a gente precisa entender que Adão, ele é um homem coletivo, José. Ali era Adão homem e Adão mulher. Eva não tinha nome ali ainda, antes da queda. Então a gente vai entender que Adão é um homem coletivo, feito de dois indivíduos, feito de dois seres humanos. Ali no Éden, não tinha Eva, não tinha Adão, só tinha Adão homem e Adão mulher, Ish e Isha. E a gente vai entender que assim como Cristo é um homem coletivo. Como assim, Juninho? Cristo, ele é um homem coletivo, cujo cabeça se chama Jesus Cristo e o corpo se chama igreja. Está aqui comigo o que eu estou falando? Então a gente vai entender que Deus não poderia criar somente um homem, a imagem de semelhança de um Deus que era trino, de um Deus que era Pai, Filho e Espírito. Então, você não é a imagem de Deus, nós somos a imagem de Deus. E Juninho, o que é paraíso, Juninho? Paraíso era um lugar onde não existia eu e onde não existia meu. Só existia nós e só existia nosso. Paraíso era um lugar onde a gente não chegava na nossa casa e falava, essa é a minha vontade, ou essa é a tua vontade. Paraíso era um lugar onde a gente chegava na nossa casa e dizia, ei, qual é a nossa vontade? Paraíso era um lugar onde não tinha eu e onde não tinha meu. Só tinha nós e só tinha nosso. Por quê? Porque paraíso é um lugar onde não existe uma pessoa, onde existe uma comunidade. Então talvez na nossa casa o que falta para a gente ser nós é a gente pegar a nossa vontade e pregar ela na cruz, porque a cruz te reposiciona para o paraíso. Entendeu, Veltinho, o que eu estou dizendo? O que vai te reposicionar na cruz, porque a mentalidade hoje aqui nossa, de igreja, que eu quero que a gente entenda é algo, ele quer matar o nosso eu, para que a gente possa virar nós. Entendeu, Franco, o que eu estou dizendo? Porque a cruz, ela te reposiciona ao paraíso, José. Sabe por quê, José? Quando os teus pensamentos forem ao seu respeito, sabe o que você faz? Você coloca uma coroa de espinho na cabeça para você lembrar que ele morreu pela sua vida. E agora já não são mais os teus pensamentos, são os pensamentos dele a respeito da tua casa. Talvez quando você esticar a tua mão e dizer assim, ei, é a minha vontade, você pega um prega a tua mão na cruz, para que os teus desejos sejam os teus desejos.
Porque a cruz, Estevão, ela te reposiciona verdadeiramente ao paraíso. Se quer que a tua casa, quer viver o paraíso na tua casa, você precisa morrer o teu eu para nascer nós em nós. Porque Cristo em nós é a esperança da glória. Você está entendendo o que eu estou falando aqui, Humberto? Porque ali, o que era o paraíso? O paraíso era um lugar onde quando Deus vinha visitar, não tinha minha vontade, não tinha sua vontade. Não tinha o que eu quero comer, ou que a geladeira é minha, ou que o fogão é meu, ou que não sei. Não tinha isso. Nós somos uma só carne, e tudo que tem aqui é nosso. Nós vivemos um pelos outros aqui, e aqui, tudo aqui é nosso. Não tem mais essa, sabe por quê? Porque nós não somos um indivíduo. E sabe o que significa indivíduo? Uma pessoa que não se divide. Nós não somos uns indivíduos. Nós somos uma só carne. E nós só somos uma só carne quando nós morremos o eu. E para poder nascer o nosso. E quando Jesus ele vai olhar, ele vai dizer a oração. Coloca lá para mim a oração dele, do Pai Nosso. 6:9, Mateus, por favor, Fernanda, por gentileza. Deixa eu tomar uma goleba de café aqui. Ô Pai, nos ensina a orar. Quando os discípulos vão dizer para ele ali, Carol, vai dizer, Caio, vai dizer, nos ensina a orar como o Senhor ora, como os discípulos de João Batista. Ele falou, é fácil. Ele disse assim, a partir do versículo 20, por favor, Fernanda. Deixa eu ver se é o 20, a oração. Qual? 6:9 mesmo? 6:9 mesmo. Vocês devem orar assim. O Pai é de quem? O Pai é nosso. O Pai não é só meu? Não, o Pai não é só seu, o Pai é nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Passa mais um, Fernandinha, por gentileza. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, da terra como no céu. Dai-nos hoje o pão. Cristo pede pão só para ele, Rebeca? Não, ele só pede pão para nós. Cristo não pede pão só para ele. Cristo só pede pão, Verônica, para nós. Sabe por quê? Porque Deus só tem um filho, Cristo. E se nós não revelarmos Cristo em nós, nós não somos dignos de ser chamado filho, José. Entendeu, Rodolfo, o que eu estou dizendo? O pão é nosso de cada dia. Perdoa as minhas ofensas. Então, porque as tuas ofensas são as nossas ofensas. Os teus pecados são os nossos pecados. Porque quando um cai, todo o corpo cai. Quando um perece, todos perecem. Isso é ser igreja. Igreja não é um ajuntamento de parede preta. Pode ser a cor da parede que for. O que importa é se nós estamos se doando um para os outros. Porque eu queria provar para o mundo que nós somos filhos. Sabe o que seria? São o amor que nós temos um pelos outros. As nossas ofensas, como também temos perdoado aqueles que nos ofendem. Nós só queremos perdão, mas não queremos liberar perdão. E não nos deixe cair em tentação, mais rivais do maligno, pois teu é o reino, o poder, a glória para sempre. Amém. Deus só escuta a oração, Humberto, no plural, filho. As orações com o nosso ego, as orações com o nosso eu, não passa nem do céu da nossa boca. Sabe por quê? Porque Ele é o Emanuel, Alexandre. Ele é o Deus conosco. Você imagina, José, o Deus conosco, aquele que andou com a gente, aquele que andou com os discípulos, aquele que comia com os discípulos, aquele Alexandre que visitava a casa dos discípulos, aqueles que andavam, que comia com os discípulos. Quem nunca teve talvez um pouco de ciúme disso? Sim, mas também eles viram, né? Para eles foi muito fácil, né? Andaram com Jesus, viveram com Jesus, acordaram com Ema. Qual é o seu nome, filha? Raquel. Tá entendendo, Raquel, o que eu estou falando? Entendeu? Você é a esposa de Jacó? Deus te abençoe, filha. Você está entendendo, Raquel, o que eu estou falando? Então, filha, o que acontece? Você imagina o Deus conosco, Emanuel, andando com a gente. E de repente esse Emanuel, Rodolfo, ele vai chegar com um papinho estranho. Ele vai dizer o seguinte: eu preciso ir. E você imagina Pedro, que largou tudo, e dizia: como assim, pastora, você vai?
Para onde você vai? Você é o filho de Davi, você que vai sentar no trono. Nós estamos esperando o dia que você vai ficar no trono. Ele falou, eu preciso ir, porque se eu não for, ele não vem. Você está entendendo o que eu estou falando? E quando ele disse isso, Beltinho, eu imagino os caras dando aquela arrepiada. Ele quem? Ele quem? Ele falou, se eu não for, o que poderia ser melhor do que o Emanuel, o Deus conosco? Aquele que viria depois, o Deus em nós, o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo habitando em nós, é Ele revelando Cristo através de nós. Não é Ele só fazendo a gente rodar, não é só a gente fazendo a gente gritar, não é Ele só demonstrando o poder de Deus através da nossa vida, não. É Ele revelando Cristo, fazendo a gente ter uma morte de cruz. Não somente uma morte, mas uma vida de cruz. E talvez você vai chegar no céu. Eu queria chegar no céu muito e perguntar para Sadraque, Mesaque e Abednego, aqueles que fizeram Deixa Queimar. Eles que fizeram aquela música, deixa queimar, que jogaram na fornalha. Talvez, Franciel, Thalita, eu queria chegar para ele assim, como que foi, Anderson? Eles jogaram, Alexandre, na fornalha. Ou talvez chegar para Davi, como que era ele junto de vocês, lutar essas guerras, essas batalhas junto com você? Chegar para Abraão, dizer, cara, como que foi levar o seu filho nessa fé para entregar ele no Monte Moriá? Mas eu tenho uma notícia para vocês. Talvez um desses vão correr na tua direção e vão dizer o seguinte, ei, como era habitar com ele todos os dias? Como era acordar com ele todos os dias? Porque a gente teve o Emanuel, o Deus conosco. Nós não experimentamos aquilo que vocês experimentaram, o Deus em nós. E sabe o que poderia afastar o Deus em nós? A queda. Porque Eva, ela não come o fruto para se tornar satanista. Quem está entendendo o que eu estou falando? A Eva, ela não come o fruto para adorar Satanás. Não. Ela come o fruto para se tornar humanista. Entendeu, Velto? A Eva nunca foi adoradora de Satanás. Ela foi adoradora do seu ego, adoradora do seu eu. E quando ela come o fruto, Humberto, já não é mais só carne, se torna um indivíduo. Porque é ali, coloca para mim o 3:20, Gênesis 3:20. Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria a mãe de todo ser vivente. É a primeira vez que o nome dela aparece após ela comer. Porque o jardim, pastora, o ambiente de Deus, ele te dá uma identidade. Mas o mundo, ele te dá nome, ele te dá like. Então, é claro o que eu estou dizendo? Ela tinha a identidade dela quando ela estava dentro de uma família, dentro de uma comunidade, inserida no lugar onde Deus colocou ela. Mas quando ela perde o ambiente, sabe, ela ganha um nome. Aí agora não é mais uma só carne. Agora ela se torna um indivíduo, um ser que não se divide. E sabe qual é a primeira fala, Michael, de Satanás para ela? É coma o fruto. Coma o fruto, não se preocupa, coma o fruto. E sabe qual é a primeira frase de Deus para eles? Multipliquem-se, frutifiquem, para que outros possam comer daquilo que vocês produzem. A primeira fala da mulher, Gênesis 3, no 13. A primeira fala dela, para você ver como é que a gramática já troca, Kelly. Após a queda. Olha o que o pecado faz. Olha a gramática, como é que ela muda após a queda. Ela diz o seguinte: então o Senhor Deus perguntou à mulher: o que foi que você fez? A mulher respondeu: a serpente me enganou e eu. Foi a primeira vez que a palavra eu aparece. Eu comi. Não foi nós que comemos, foi eu que comi. A primeira vez que a palavra eu aparece. Eu quero, eu como, eu faço, eu sou, eu posso. É a primeira vez que ela aparece, Alexandre, ali. Você vê, Alexandre, que a queda, ela te reposiciona no lugar do eu. Porque é o primeiro conversa dela com Deus. Porque eu creio, José, que nesse desenrolado dela com ele, na viração do dia, não tinha eu, não tinha meu. Só tinha nós e só tinha nosso.
Era nós comemos aquela fruta que a gente poderia. Nós andamos no leão. Nós brincamos com girafa. Nós andamos no hipopótamo. Você está entendendo o que eu estou falando? Mas quando ela come, Ramon, ela entra num ambiente de solidão. Ela diz, eu comi. Porque, Vitor, é a primeira vez, irmão, que a palavra eu aparece. É após a queda. Então a nossa casa só está caída quando a gente pensar que somos nós somente. Que sou eu, que sou você, que é ela, que a esposa acha que pode, que o marido acha que pode andar sozinho. Aí a nossa casa está em queda. Mas quando nós entendemos que é uma só carne, esquece. E a primeira fala de Adão, coloca lá para mim, Fernanda. Por gentileza, filha, no 12, volta um, por favor. Primeira fala de Adão após a queda. O homem foi, ele disse assim, o homem disse a Deus, foi a mulher que me deste, que tu me deste, para estar comigo, que me deu do fruto da árvore, e eu comi mais uma vez. Eu comi. A mulher que tu, não é a mulher que nós. Não é mais aquele relacionamento, é tu. Saiu da primeira pessoa, do plural, e foi para o singular. A gramática trocou, porque o pecado faz isso. O nosso eu, o nosso ego faz isso. Sabe por quê, gente? Eu vou falar uma coisa para vocês. O nosso mal é que nós queremos ser a igreja de Jacó. Entendeu, Veltinho? A igreja de Jacó, Brian, é a igreja que eu quero a bênção. Me dá a minha bênção para depois subir. Me dá a minha bênção, me dá a minha bênção. E estamos aqui, ó. Isso aqui não é teologicamente errado. Porque nós, bênção não é algo que você busca. Bênção é algo que você se torna. Me dá a minha bênção. É a igreja de Jacó com a síndrome de Caim. Cadê seu irmão, Caim? Por acaso eu tenho alguma coisa a ver com meu irmão? Por acaso sou eu o tutor do meu irmão? Se não fosse, você não fosse, eu não te perguntava, meu amigo. É você tem a ver com o teu irmão. Porque você e teu irmão revela eu, você sozinho não. Cadê o teu irmão, Caim? Por acaso tem alguma coisa eu a ver com meu irmão? Claro que tem, filho, porque eu estou te perguntando, cadê ele? Eu sei que você matou ele indo para um culto. Eu sei que você matou ele indo para um culto. Mas cadê ele? Estou te perguntando. E a igreja de Jacó é essa, Cismar. A igreja que já nasce agarrada no calcanhar do outro, querendo a minha bênção. E quando ele encosta, qual é esse nome, meu irmão? Isso, Ederson, escuta só isso aqui, filho. Quando Jacó encontra com Deus no Val de Jaboque, ele vai fazer uma pergunta, quem é você? Ele falou, sou Jacó. Ele falou assim, filho, eu só posso te abençoar quando você se tornar uma igreja, quando você se tornar uma nação. Então a partir de hoje você está abençoado, mas o seu nome não é mais Jacó, agora você é Israel. Agora você não é mais uma pessoa só, porque agora a minha bênção, Abraão, é para uma nação, não tem a ver com a sua, somente com a sua casa. E quando uma pessoa aqui de dentro cai, a gente expõe ela. A gente expõe um membro. Só que tem que essa pessoa caindo, é nós caindo junto. Ah, mas tal pessoa caiu, tá vendo? Caiu, você também pode cair, filho. O diabo já derrubou gente muito mais crente que você. Essa pessoa caindo, José, somos nós caindo. Por quê? Se nós estamos de pé, José, é para a gente proteger a parte caída. Se Ele te deu graça para ficar de pé, é para você estender o braço para o caído e dizer, ei filho, vem fazer parte do corpo, porque eu vou tomar a injeção pela parte ruim, porque eu estou bom. Ah, você está entendendo o que eu estou pregando? Não é possível, cara. E se somos nós, se nós somos um corpo, como nós podemos falar mal um do outro? Porque se a pessoa, você fala assim, ai que mão horrível, olha. Ai meu Deus, meu pé é muito feio. Nós somos um corpo. Nós somos um corpo.
Você não é a igreja. Nós somos um corpo. Somente nós juntos revelamos Cristo. Cristo em nós é a esperança da glória, não é Cristo em mim. Ah, meu pastor está me impedindo de ser igreja. O seu pastor não está te impedindo de ser igreja. O que está te impedindo de ser igreja é o seu eu. Isso aqui não te faz uma igreja. O púlpito não te faz uma igreja. Um violão não te faz uma igreja. Um instrumento não te faz uma igreja. O que te faz uma igreja é você esticar a mão para essa pessoa que está do lado e dizer para ela: ei, eu estou junto contigo. Diga para ela, para essa pessoa que está do lado, diz assim: eu estou junto contigo. Diz para ela. Fala, a gente está junto, nós somos uma igreja, filho. Nós choramos, diz para ela, nós choramos com os que choram. Nós nos alegramos com aqueles que se alegram. Isso é uma igreja forte. Não é uma igreja de parede, é uma igreja de vida, uma pelas outras. Ah, você está entendendo? Porque, Verônica, o que poderia, Verônica, separar a trindade, Verônica? Uma trindade que Humberto, desde o início, já existia. O que poderia separar a trindade, Estevão? O que poderia, Lília? O que poderia, Janaína, separar a trindade? Eu vou dizer para vocês que existe algo que separou até mesmo a trindade, que foi o pecado. Quando Jesus está na cruz, quando Jesus está no Getsemane, Simon, ele vai ter uma hematidrose. E ali ele vai apelar, ele vai falar assim: Deus meu, por que o Senhor me desamparaste? Afaste de mim esse cálice. Ele vai dizer isso ali, Ederson, no Getsemane. E aquilo dali, aquela hematidrose que ele vai ter, que ele vai começar a suar sangue e água pelos poros. Aquilo que ele teve por muito tempo. Eu achei que aquilo ali fosse medo da cruz, ou medo daquele cálice que ele pede para afastar. Talvez era o medo, mas como que aquilo poderia ser medo, se depois os discípulos foram levados para a cruz, levados pro Coliseu, e eles morriam cantando? Por acaso Jesus era mais fraco que os discípulos, pastora? De maneira nenhuma, pastora. Sabe por que aquele choro? É que desde o princípio a trindade nunca se separou. E aquele choro dele é o choro do eu. Porque por um momento ele teve que experimentar ser eu, para que a gente pudesse voltar a ser nós. Ah, você entendeu o que eu falei? Oh, escuta o que eu estou falando. Ele teve que experimentar o eu. Foi a única vez que ele experimentou o ser eu, para que a gente pudesse voltar a ser nós. Era o único jeito de a gente entrar de novo para a gente ser nós. Aquele choro dele, aquele desespero dele, é porque por um momento ele iria ter que experimentar o ser eu, o eu. Ele falou: por que o Senhor me desamparou? Por que o Senhor me abandonou? Por que o Senhor me deixou? Ele falou: sabe por quê? Porque eu preciso de uma família para o pai, eu preciso de um corpo para o filho, e eu preciso de uma morada para o espírito. É isso que significa a igreja. A igreja significa isso. É um corpo, é uma família para o pai, Alexandre. É um corpo para o filho e uma morada, uma habitação para o espírito. E o único jeito, Fernanda, de a gente poder entrar na coletividade de Cristo, porque Ele é o novo Adão, Paulo diz isso. O único jeito de a gente poder desfrutar disso era Ele virando por um momento eu, e levando na cruz o nosso eu, para que a gente hoje pudesse se tornar nós, com Ele mais uma vez. Curva sua cabeça, por favor. Tira de nós, Senhor. Tira de nós o nosso eu, o nosso ego. Nos prega na cruz, Jesus. Mata o nosso eu, Jesus. Mata a nossa vontade. Tira de nós, Jesus, toda concupiscência, Pai, dos nossos planos, dos nossos egos, do nosso hedonismo.
para que a gente possa entender verdadeiramente, Pai, que os nossos frutos, a nossa vida não tem a ver conosco, mas tem a ver com essa pessoa que está do nosso lado. Obrigado, Jesus, para o Senhor, Pai, ter nos inserido. Por um momento Ele virou, por um momento Ele se permitiu a ser o unigênito, para depois morrer e se tornar o primogênito, para que você hoje pudesse entrar na coletividade de Cristo, para que você hoje pudesse entrar na família dele. Ele se entregou para que nós pudéssemos voltar a ser nós. Aquilo que Adão perdeu no jardim, Ele reconquistou na cruz hoje, para que a gente possa hoje olhar para um dos outros, para que a gente possa entender verdadeiramente o que é uma igreja. Eu não preciso congregar. Você precisa congregar, você precisa estar com seus irmãos. Você sozinho não revela Cristo. Nós revelamos Cristo quando nós estamos juntos, num só propósito, num só batismo, num só Espírito, revelando aquilo, a vontade dEle sobre nós. Fernanda, coloca para mim, por favor, filha, 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 11. Já estou terminando, igreja. Tem uma mensagem muito rápida. Eu quero que a gente vai hoje falar um pouco do que é a igreja. Vamos falar agora do que é a ceia. 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 17, Fernanda, por favor, filha. O apóstolo Paulo, ele não está na ceia, no dia que Jesus faz a ceia, mas ele é o melhor que explica a ceia, porque ele tem a revelação do que é a ceia diretamente de Jesus. E quando ele vai, a gente pega aqui, porque a gente quando a gente vai ministrar sobre a ceia, muitos dias assim, a gente não faz errado, mas muita gente faz sem ter um entendimento do que é. Obrigado, William, obrigado, Charlie. Então o apóstolo Paulo, ele vai dar, olha para mim, por favor. O apóstolo Paulo, ele vai começar uma instrução sobre a ceia. Ele vai começar uma instrução sobre a ceia, Saninha. Ele vai começar assim: entretanto, ao dar a vocês as instruções seguintes, não posso elogiar vocês. Ou seja, ele está dando um sermão na igreja de Corinto. Ele está dizendo que está errado o que eles fazem. Entendeu, Thalita? Ele começou ali: eu não tenho o que elogiar vocês, porque vocês estão fazendo a ceia errado. Então ele está dando a instrução da ceia. A Rebeca falando assim: as instruções seguintes, não os elogio, porque vocês não se reúnem para melhor, mas vocês se reúnem para pior. Quando vocês se reúnem, vocês estão fazendo tudo menos a ceia do Senhor. Tudo que vocês estão fazendo é uma comilança danada. Cada um come sem discernir o corpo, de qualquer maneira. Mas eu quero instruir a vocês o que é a ceia. Ele está falando aqui, ó. Porque está errado. Passa mais um Fê, por gentileza. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. E até certo ponto eu creio nisso, porque eu conheço que vocês são pecadores. Eu conheço que vocês habitam em um corpo corruptível. Mas vocês não entenderam até agora o que é ceia. Passa mais um, Fernanda. Pois é necessário que haja divergência entre vocês, até para poder saber quais são os aprovados, para que sejam conhecidos quais entre vocês são os aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia, sem esperar pelos outros. Escuta o que eu estou falando com vocês aqui. Na igreja primitiva, Humberto, não tinha os diáconos preparando a ceia. No contexto, Anderson, da igreja primitiva, a ceia funcionava assim, Vitor: cada um trazia de casa algo. Então, se o Juninho poderia trazer o pão da Super Pão, ele trazia o pãozinho da Super Pão. Aí o Vitor trazia o pãozinho de banquete quentinho. Aí o Ederson passava. Você mora onde, Ederson? Jardim do Pedro, tem uma padaria ali que faz um pãozinho gostoso, não tem? Aí você sabe qual é, irmão. Você passa ali, traz aquele quindim. Você está entendendo, Rafael? Rafael vem do Cônigo, passa na Celta ali, ó. A propaganda da Celta. Aquele pastelzinho, entendeu, Rafael?
aquele croissant. Aquele, o Sidmar vem dali do Girassol, já traz aquele bolinho que quando eu vou lá, ela compra ali da mulher do lado. Aí esse era o contexto, Edson, da ceia. Cada um trazia de casa e cada um participava da ceia. A mesa da ceia era essa. Entendeu, Rodolfo? Porque eles entendiam que era a comunhão que Jesus aparecia. Eles não comiam ou tomavam aquele cálice, um pãozinho, embora para casa sem ninguém olhar para a cara do outro aqui não, gente. Era uma comunhão, um dia de ceia. Então ele está dizendo isso. Só que quando vocês se juntam, vocês comem e tem um monte passando fome. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, escuta o que eu falo para vocês aqui, olha só, olha para mim. Ele está dizendo, aquela mesa ali, ela é importante. Aquela mesa ali, Michael, ela é o ápice. Mas aquela mesa ali não pode estar cheia enquanto essa mesa aqui estiver vazia. Não, vou repetir o que eu falei. Você não entendeu o que eu falei? Entendeu, Rebeca, o que eu falei? Aquela mesa dali da ceia, ela não pode estar cheia se essa mesa aqui estiver vazia. Entendeu, Veltinho? Porque aquela mesa ali, Veltinho, anuncia a morte. Mas isso aqui anuncia a vida. Isso aqui anuncia que ele está vivo. Passa mais um, Fernanda, por favor, filha. Será que vocês não têm casa para onde comer? Isso, Charlie, traz, por favor, filho. Isso aqui, gente, o significado da ceia, porque aquilo ali é profético. Ali é profético, mas aqui é literal, aqui é a vida. Ali é profético, ali faz parte do tempo do fim, mas aqui faz parte do tempo de agora. Está aqui comigo? Não pode ter uma mesa cheia ali e essa caixa está vazia, porque senão nós não entendemos o que é a igreja. A gente não pode se reunir com aquela mesa cheia, com essa mesa aqui vazia no dia da ceia, porque senão nós entendemos que ele morreu em vão. Sabe por quê, Benício? Olha só. Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm, que direi a vocês? Eu não posso elogiar por isso, certamente que não. Aí olha só isso aqui. Olha só o que ele disse, cara. Ele falou, porque eu recebi do Senhor que também transmiti a vocês, que o Senhor Jesus, pastor, cadê? Pega aqui por favor, Charlie, o pão. A gente vai cear de uma vez. Fica de pé, igreja. Não perde o espírito não, gente. Ninguém sai do lugar não. Amor, vem aqui rapidinho, por favor. Pede alguém ficar com o Suyan. Eu quero que vocês entendam isso aqui, gente. Olha para mim aqui. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele pegou o pão. Quem é você na noite que você foi traído? Na noite em que você é traído, você pega um chicote, você pega um cabo de vassoura na sua casa? Porque na noite em que ele foi traído, ele pegou o pão. Ele poderia ter tudo para poder passar a mão no chicote e dar uma coça em Judas. Ele poderia fazer tudo, mas na noite em que ele foi traído, ele sabia que aquela traição empurraria ele para o propósito. Passa mais um, Fernanda. Deu graças, partiu e disse: este é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Comer, não, partir. Façam o que em memória de mim? Comer? Partir. Não, Benício. Façam isso em memória de mim. Porque isso aqui anuncia a vida. Quando você come, anuncia a morte. Mas quando você reparte, você anuncia a vida. Você está entendendo, né? Entendeu, Elias, o que ele disse? Ele nunca comeu, depois ele até ceiou. Mas ele disse que o que fazia menção que ele estava vivo era o pão partido.
Talvez a gente tenha que parar de cantar menos rasga o céu e desce, Maranata, a hora vem, que se abram os céus. Parar de cantar isso e a gente se rasgar para que Ele apareça em nós. Porque Ele habita aí dentro de você. Então quando a gente se rasga, a gente se doa um pelos outros, é quando nós manifestamos o pão partido. Benício, ele só comeu o pão, Ramão, depois que ele partiu, e ninguém mais naquela casa tinha fome, e a mesa não expõe ninguém, porque ele disse assim: quem entre vocês um vai me trair? Perguntaram quem é, ele falou: você não precisa saber, porque a mesa, ela te cobre, a mesa não te expõe. Entendeu, Sidmar, o que ele está fazendo? Segura aqui rapidinho. Então vamos cear. Ele partiu o pão. Agora vamos no 26, Fernanda. Porque sempre que comerdes desse pão e beber desse cálice, vocês anunciam a morte. Quando você come, eu disse isso aqui agora, você anuncia a morte. Mas quando você parte, você anuncia a vida, igreja. É isso. Eu amo vocês por isso. Vocês arrancam a mensagem do pregador, não precisa mais ninguém pregar aqui. Vocês são uma igreja que enxerga além do véu. O nosso pastor diz isso. Vamos mais um. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor de modo indigno, será culpado de pregar contra o corpo e o sangue do Senhor. Ah, mas eu briguei com a minha esposa, não sou digno de comer. Você não entendeu o que é igreja. Porque o que te torna digno é tua consciência da tua indignidade. Ah, mas aquela pessoa que está desviada, pega o cálice e leva na casa dela. Assim, filho, vim cear com você, porque você mesmo que está afastado, você faz parte do corpo, porque agora não mais sou eu, não mais é ele, agora é nós. Bate na mão dessa pessoa e diga assim: é nós. Diga para ela: é nós. É nós. Ah, mas comer indignamente, quem que é digno de comer? Ei, pecador, entre eu sou o pior, você é digno de comer a ceia? Você não é digno, você é digno porque Ele te lavou no sangue dEle e te permitiu estar aqui. Passa mais um, Fernanda. Examine cada um a si mesmo, então coma e beba do cálice. Sabe por quê? Olha só, sabe quem é que come indignamente? Ele vai dizer aqui agora. O que nós nunca entendemos, Thalita. A gente achou que comer indignamente era a gente brigar com o nosso esposo durante a semana, ou era a gente furar um sinal. A gente achou muito tempo isso, Rodolfo. Não vou participar porque essa semana não fui bem com a minha esposa. Aí que você tem que comer, porque é a dependência dele que você precisa. Aí ele disse: sabe o que, pastora? Olha quem é que come indignamente, Fernanda. Bebe pro seu próprio juízo. Passa mais um. Ali, ó. Pois quem come e bebe o quê? Sem o quê? Ah, meu Deus do céu. Quem come e bebe sem discernir que faz parte do corpo. Quem come e bebe sem discernir que você é um membro da igreja. Quem come e bebe. Você quer ver se quem come e bebe sem discernir o corpo é quem só aparece aqui no dia talvez do culto de ceia. Aí sim. Esse come e bebe sem discernir o corpo, Charlie. Quem come e bebe achando que não precisa dizimar, esse sim come e bebe indignamente. Não preciso dizimar porque o dízimo está comendo indignamente. Porque se você não dizimar, você não faz parte do corpo. Não precisa dar glória não, mas é a Bíblia que está dizendo. Come e bebe indignamente é quem come e bebe sem discernir o corpo. Você faz parte do corpo e você não é batizado, mas você sabe que você faz parte desse lugar. Come a ceia. Se você talvez está em processo de batismo, se você dá ceia para a criança, filho, o Ramais está dando fuzil para a criança, não vou dar ceia. Nós sabemos que nosso lugar é no corpo. Nós sabemos que nós fazemos parte de um corpo. Passa mais um, Fernanda. 27, indignamente, 30, passa no 31, até o 34. Mas se examinássemos a nós mesmos, não receberíamos o juízo. Continua sendo julgados pelo Senhor. Somos disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo.
Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem um pelos outros. Pergunta para essa pessoa do seu lado assim: cara, você precisa de alguma coisa? Diz para ela aí. Fala, qual é o seu desejo? Você precisa de quê? Fala, em que eu posso orar por você? Fala assim: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que tenho eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus, porque eu estou aqui para te segurar e te pôr de pé. Pode distribuir, por favor, Tiago. Escuta só o que eu vou dizer. Ele olhou para Adão e disse: Adão, vem aqui que eu sei o que você precisa. Aí ele chama Adão, Thalita, e dá um sono profundo em Adão. Uma anestesia geral. A gente sabe que o sono fala da morte. Então ele mata Adão e tira de dentro de Adão Varoa, a mulher dele, a esposa dele. E quando Adão olha para ela, é carne da minha carne. Quando ele olha para ela, José, ele fala assim: meu Deus, sou eu, mas na versão mulher. Sou eu naquilo que eu preciso. Sou eu no meu auxílio. Aí, Michael, Cristo anda pela terra, Michael, e ele não acha ninguém igual a ele. Ele anda, Felipe, ele peregrina, mas ele não acha ninguém igual a ele. E quando ele morre na cruz, Deus fala assim: já sei. Tá vendo do lado dele ali, soldado romano? Abre para mim ali do lado dele. E Saninha, quando ele é rasgado do lado, Saninha, sabe quem vai nascer, Saninha? A igreja do lado dele. E quando Cristo olha pra gente, fala assim: ei, sou eu, mas na versão que eu preciso. Sou eu, parece
comigo. E quando Cristo olhar para você, sabe o que Ele quer ver? Ele quer ver, não quer ver você. Ele não quer ver eu, Ele quer ver nós. Porque eu não sou igreja, você não é igreja, mas nós somos a igreja. Vamos comer o pão, vamos trocar o pão cálice uns com os outros. Sai do teu lugar, vamos trocar. Nossa oração, Senhor, nessa noite é para que a gente possa ter uma mentalidade, Senhor, de nós. A nossa mentalidade nessa noite é que a gente possa ser seus filhos, o teu corpo, protegendo aqueles que estão caídos, protegendo aqueles que precisam, nos colocando, Pai, no lugar daqueles que estão enfermos, Senhor, para que o seu nome seja glorificado, Senhor. O que vai provar para esse mundo que é a igreja, Pai, não é o quanto a gente ataca uns aos outros, é o quanto nós amamos uns aos outros. Amar com o amor de Cristo é possível, e que o Senhor venha gerar em nós esse amor, Senhor, um pelos outros, chorando com os que choram, sorrindo com os que sorriem, porque o Pai é nosso, o pão é nosso, o Filho é nosso, e Cristo em nós é a esperança da glória. Pode, já comeu o pão, já tomou o cálice, fica à vontade, pode comer o pão e tomar o cálice, com esse entendimento que você é nós.